nós vamos aprender na Bíblia o que que vai acontecer depois da volta de Jesus. Tá, a gente vai, como a gente viu no texto bíblico, né? Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós, os vivos, diz a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses 4, vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos. E nós vamos ser recolhidos de todos os lugares da terra e levados para o encontro com Jesus nos ares. E depois? O que que vai acontecer depois? A Bíblia fala sobre o depois também. É um carinho de Deus, né? Que Ele faz conosco perceber, entender, compreender, e Ele mata até as nossas curiosidades. O que que vai acontecer depois da volta de Jesus? A gente vai para o céu? Vai ficar aonde? Vai para a terra? O que que vai acontecer? E a Bíblia vai falar sobre isso. E nós vamos abrir a Bíblia agora no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 9. Hoje eu vou explicar para você também o que que é o fogo eterno. O que que a Bíblia fala assim, fogo eterno. O que que é o fogo eterno? E nós vamos orar a Deus nesse momento, antes de ler o texto bíblico. Se alguém quiser orar, pode orar nesse momento conosco. Se alguém tiver vontade de fazer a oração. Não? Então vou pedir para o Emanuel fazer a oração conosco. Vamos orar, pastor. Por favor. Obrigado. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este dia que está terminando e também por esse momento nós temos a oportunidade, Senhor, de abrir a tua palavra e aprendermos mais um pouquinho sobre o Senhor, sobre a volta de Jesus. Te pedimos, Senhor, e te convidamos a estar conosco neste momento. Fala ao nosso coração e abençoa cada um, Senhor, em suas casas, neste momento. Entregamos a nossa vida nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Emanuel. Então, o capítulo 20 do Apocalipse, a partir do verso 1. Alguém tem vontade de ler? Até o verso 9. Eu posso ler, pastor. Pode ler então, Salete. Obrigado. Então, vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações, que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu por e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Obrigado. Obrigado, Salete. E aí o verso 10, né? O diabo que os seduzira, eu pedi para Salete ler até o 9, mas ó, o diabo que os seduzira foi então lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta. Aqui é o texto da Bíblia que fala o que vai acontecer depois da volta de Jesus. Então nós vamos ser recolhidos de todos os lados da terra e vamos nos encontrar com Cristo nos céus. Depois a gente vai aonde?
aonde está o trono de Deus. Quanto tempo que a gente chama de céu, né? O céu. Quanto tempo que a gente vai ficar no céu? A Salete leu diversas vezes aqui, ó, 1000 anos. Você viu que o texto bíblico fala assim, que até que a cidade santa ou a cidade amada, a Nova Jerusalém, vai descer do céu ao final dos 1000 anos. Nós vamos agora, vou compartilhar com você aqui algumas telas. Lembra qual que é a maior promessa? A gente viu isso semana passada. A maior promessa tem a ver com a volta de Jesus. Essa promessa está na Bíblia e ela consta pelo menos 2.500 textos, como nós mencionamos semana passada, falando que Jesus vai voltar. E esse é o texto, ó. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Essa é a maior de todas as promessas. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, verso 3. O verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, não fique com o coração perturbado, creia em Deus, creia também em mim, disse Jesus, né? Então a maior promessa é a volta de Jesus. A Bíblia fala também que Jesus vem com as nuvens dos céus, lembra? E todo olho o verá. É Apocalipse 1, verso 7. Todo olho vai ver Jesus voltar. Na volta de Jesus, quando Jesus voltar, e nós vimos isto, vai ocorrer a primeira ressurreição, que é a ressurreição chamada da vida, a ressurreição dos justos. E a Bíblia fala sobre isso. Aqui em João capítulo 5, verso 28 e 29, vai dizer assim, ó: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A Bíblia é clara em falar que vão haver duas ressurreições. A primeira, da vida, na volta de Jesus, e a segunda. A Salete já leu para nós aqui no texto da Bíblia, que acabou de ler. Quando é que vai ocorrer a segunda ressurreição de quem não confiou em Jesus, de quem não quis saber de Jesus? Depois dos 1000 anos ou depois do milênio, né? 1000 anos, milênio. A ressurreição para a vida, então, quando ocorre? Nós lemos esse texto semana passada, mas é bom relembrar, né? Não queremos, irmãos, porém, que sejais ignorante a respeito daqueles que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Qual que é a esperança de quem crê em Deus? Que Jesus morreu e ele ressuscitou dos mortos e ele está vivo. Amém, né? Ele está vivo. E Paulo, né, que escreveu esse livro de Tessalonicenses, que é o livro mais antigo do Novo Testamento, fala assim, ó: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. E aí Paulo fala assim: primeiro, às vezes, muitas vezes, né, vamos a sepultamentos e eu olho para o local de descanso, porque a gente estudou aqui também já que quando uma pessoa descansa, dorme, né? A Bíblia fala que a morte é um sono. Ela está dormindo. Mas na volta de Jesus, o cimento, a terra, não vai ter poder, porque Jesus vai chamar de novo à vida aqueles que estão na sepultura. E graças a Deus por isso, né? Por essa esperança. No livro de Apocalipse, como foi lido aqui no verso 6 do capítulo 20, vai falar assim, ó: Bem-aventurado, que é a palavra para feliz. Feliz e santo aquele que tem parte quando? Na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte. Quando a Bíblia fala de segunda morte, é morte eterna. A segunda morte não tem autoridade, pelo contrário. O que vai acontecer? Quem ressuscitou por primeiro serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Lembre agora, Jesus voltou. Estamos todos reunidos no céu. Para onde vamos? Para o céu dos céus, o céu aonde Deus habita. Quanto tempo ficaremos lá? A Bíblia está falando aqui, ó, 1000 anos. Então, quando que começam os 1000 anos? Quer responder aí no chat?
A gente está vendo aqui, né? Quando que começam os 1000 anos? Então, eu vou dar uma dica enquanto você está respondendo aí, se quiser responder, né? Quando começam os 1000 anos? Começam quando Jesus volta. Então, quando começam os 1000 anos? Quando Jesus voltar, com a ressurreição daqueles que escolheram Jesus como Senhor e Salvador da vida. E é o momento da volta de Jesus quando aqueles que estão vivos e confiaram em Jesus vão ser transformados num abrir e fechar dos olhos. O que acontecerá então com os salvos? A Bíblia fala, ó, eis que vos digo um mistério. Paulo também escrevendo em 1 Coríntios 15, versos 51 até 53. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos, todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta de Deus, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, diz a Bíblia, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando Jesus voltar e nós formos transformados, e os mortos ressuscitarem, vão ressuscitar perfeito, e nós vamos agora ser transformados, perfeitos. Perfeitos. Nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nada. Paulo fala, né? Nós, os vivos, depois, os que ficarmos, seremos arrebatados. Arrebatar é levado. Então, arrebatar é levar juntamente com eles. Com quem? Quem são eles? Aqueles que ressuscitaram, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim diz a Bíblia, estaremos para sempre com o Senhor. Agora, a Bíblia fala de pessoas que não aceitaram a Jesus e o que vai acontecer com eles? A Bíblia os chama de ímpios. Quem não quis saber de Deus, quem deixou passar a oportunidade de andar no caminho de Deus, eles são chamados de ímpios, os ímpios mortos. O que acontecerá com eles? Os restantes dos mortos, aqueles que não quiseram saber de Deus, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para quem confiava em Jesus. Agora, o restante, aqueles que não quiseram saber de Deus, eles continuam na sepultura até que termine os 1000 anos. O milênio, né? Os 1000 anos. E os ímpios vivos? Está vivo na volta de Jesus, mas não quis colocar a vida nas mãos de Deus. O que vai acontecer com eles? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, agora diz assim, ó: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Na volta de Jesus, nós lemos, eu acho que aqui semana passada, as pessoas que não quiseram saber de Deus vão pedir as rochas, os rochedos, diz a Bíblia, usa essa linguagem, para que caiam sobre eles e escondam o rosto deles, o olhar deles, da face daquele que está assentado no trono, que é Jesus. Então, o que vai acontecer com os ímpios vivos na volta de Jesus? Jesus, pela sua misericórdia, ainda assim misericordioso, vai atender, vai responder o pedido deles. E eles vão morrer. Há esse texto de 1 Tessalonicenses 5, verso 2 e 3. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Esse ladrão de noite não é que Jesus vem para assaltar, para roubar, não, nada disso. Esse ladrão de noite é momento inesperado. Então, a gente não sabe quando vem alguém para roubar a gente. É um momento inesperado. O que Paulo está querendo dizer com esse momento inesperado, com o ladrão de noite? É que a gente tem que estar preparado em todo o tempo, colocando a vida sempre nas mãos de Deus, tomando decisões sempre ao lado de Deus, para que, se tivermos, tipo, um acidente, né, nós possamos estar nas mãos de Deus e, se descansar no acidente, morrer, a gente está guardado e esperando a volta de Jesus. Quando andarem dizendo, diz a Bíblia, né? Paz e segurança.
Eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Esse é um tempo que a gente está vivendo os momentos que antecedem a volta de Jesus. E a terra, como diz a Bíblia, está se rasgando como se fosse um vestido velho. E as dores que a terra sente, né, como de parto, estão acontecendo. E as notícias estão por aí, né, falando sobre isso. A Bíblia usa uma referência. Jesus falou e reconheceu que houve um dilúvio. Mateus 24:37, está aí o texto que você está vendo. Como que vai ser antes da volta de Jesus? A Bíblia diz assim, ó, pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Que foram os dias de Noé? A Bíblia diz assim, ó: porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quero lembrar para você, nos dias anteriores ao dilúvio, não tem nenhum problema com o casamento. Deus instituiu o casamento. O casamento é a ideia de Deus. Não tem nenhum problema em se alimentar. Não tem nenhum problema. Mas quando, antes do dilúvio, as pessoas prezavam mais pelos seus prazeres, pelos seus desejos, do que por Deus. E escolheram os seus desejos, escolheram as suas vontades, ao invés de escolherem a Deus. E é essa referência que a Bíblia faz aqui, ó. Eles ficaram desligados das coisas espirituais e se ligaram nas coisas que são que satisfazem o eu, satisfazem a ganância, satisfazem os desejos humanos, né? E ficaram desapercebidos. E aí veio o dilúvio, começou a vir a água. Mas Noé estava dentro da arca com a sua família, uma escolha. O texto bíblico diz assim, ó, agora, sobre a volta de Jesus. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Sabe aqueles rolos de pergaminho que vai dobrando, dobrando? Não sei se já pegou um rolo de pergaminho. Eu já peguei nas minhas mãos. E você vai abrindo ele. Então todos os montes e ilhas na volta de Jesus foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E aí o que que eles disseram? Aqui está falando dos ímpios vivos. Aos montes e rochedos caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Olha que texto agora, ó. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Esse é um texto da Bíblia. Os ímpios, na volta de Jesus, não vão ser sepultados. Eles ficarão sobre a superfície da terra. Eles não vão ser sepultados, então, ficarão sobre a superfície. Por quê? Os salvos vão estar no encontro com Jesus nos ares, né? No céu. João, falando sobre os 1000 anos, né? Ele continua, ele começa assim, como lemos aqui. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vou explicar esse texto para vocês aqui, ó. A terra, na volta de Jesus, as pessoas que não quiseram saber de Deus estão mortas sobre a superfície da terra, conforme a palavra de Deus. A terra vai estar deserta, vazia, não vai haver vida sobre a terra. Esse anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, que prende, a Bíblia fala assim, que prendeu Satanás e o prendeu por 1000 anos. Satanás está preso por uma
cadeia, né? Cadeia, corrente, uma corrente de circunstâncias, porque ele não tem a quem tentar. Consegue compreender? Se sim, dá um joinha aí. Ó, o inimigo de Deus, dê um sinal de positivo se você compreende. Ele vai estar preso, não com correntes físicas, mas com as circunstâncias. Ele não tem a quem tentar. Ele não consegue a quem tentar. Quando que ele vai ser solto? 1000 anos depois. Por quê? Depois dos 1000 anos, como a gente está vendo aqui pelos textos bíblicos, vai ocorrer a segunda ressurreição. Entende? Aí os ímpios ressuscitam e ele agora vai fazer a sua obra, o seu trabalho. Vamos ver aqui, ó. Satanás é preso então por uma corrente, uma cadeia de circunstâncias. Jeremias 4, 23, 27 tem uma profecia sobre isso. E eu vou ler aqui para você, ó. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Não tem vida. Antes da volta de Jesus vai ter um grande terremoto. E tem texto da Bíblia falando sobre isso. Mas agora não tem mais vida. Então o inimigo está preso por uma cadeia de circunstâncias. O verso 26 e 27, Jeremias ainda fala assim: Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas, né, derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada. A terra vai ficar um deserto, porque os salvos vão estar com Jesus, os ímpios mortos, e o inimigo de Deus preso por uma cadeia de circunstâncias. Aqui tem um resumo breve, né? Então, o que que dá início ao milênio? A volta de Jesus, a ressurreição dos justos. Os justos vivos são transformados e arrebatados, levados para o encontro com o Senhor nos ares. Satanás é preso. E aqui está o início do milênio. Aí nós vamos agora para onde? Para o céu. Vamos lá olhar agora os textos da Bíblia que falam sobre isso. O que que nós vamos fazer durante o milênio? Durante os 1000 anos, lá no céu? O que que vamos fazer? A Bíblia diz, Apocalipse 20, verso 4, que a Salete leu para nós aqui, diz assim, ó, vi também os tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que que nós vamos fazer no céu? Nós vamos julgar. Quem que nós vamos julgar? Anjos, os anjos caídos, nós vamos julgar várias situações, né? E nós vamos comprovar que Deus é justo. Paulo escreveu assim em 1 Coríntios 6, verso 2 e 3, né? Ou não sabeis que os santos, santo não é uma pessoa que nunca peca, é uma pessoa que depende de Deus, que escolhe andar no caminho de Deus. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Como acabei de mencionar para você aqui. No céu, nós vamos comprovar que Jesus Cristo realmente ele é justo. Porque lá no céu, nós talvez pensemos assim: por que que X ou Y não estão aqui? No céu nós vamos ter lembrança, nós vamos ter memória, nós vamos nos lembrar das pessoas queridas e vamos reconhecer aqueles a quem amamos. Agora, o que que nós vamos fazer no céu? Nós vamos comprovar que Deus foi justo, que Deus deu muitas oportunidades. Então, lá no céu nós vamos adorar a Deus também. Lá no céu nós vamos ter acesso a todo o conhecimento. Algumas pessoas pensam que o céu é um lugar para aposentado ficar com harpa tocando blau, 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 com a harpa lá em cima das nuvens. Não, o céu é um lugar de atividade e nós vamos adorar a Deus, vamos estar na presença de Deus.
que acontece quando terminam os 1000 anos? A ressurreição dos ímpios. E está aqui o texto, ó, Apocalipse 20, verso 5. O restante dos mortos, aqueles que estavam sobre a superfície da terra, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, né, que diz a Bíblia aqui. Então, os mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Os ímpios vão ressuscitar. Perfeitos? O que vocês acham? A Bíblia fala assim, né? Ó, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Lembra? Ele foi preso, não tinha a quem tentar. 1000 anos depois, acontece a ressurreição dos ímpios. Agora ele tem quem tentar, a quem tentar. E a Bíblia fala assim: ele será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja, para a guerra. O número desses é como a areia do mar. Amigos, esses dias atrás estava aqui em casa e o meu filho mais novo me mandou uma mensagem perguntando assim, pai, o que é o Armagedon, esse negócio de Gog e Magog, é agora que está acontecendo? É a Rússia contra Estados Unidos? É o Irã? O que é? E eu expliquei para ele justo na Bíblia. Gog e Magog é a reunião de todos os ímpios liderados por Satanás, segundo a Bíblia aqui, para tentar fazer uma conquista. O que eles querem conquistar? A cidade santa, como a tradução da Bíblia fala ali, que tem na minha versão aqui, a cidade amada, a nova Jerusalém. Como que é essa cidade? Essa cidade desce do céu. Apocalipse, se você continuar lendo o capítulo 20 de Apocalipse, vai entrar no 21, você vai ver que a cidade santa, a nova Jerusalém, ela desce do céu como uma noiva, diz a Bíblia, para o seu noivo. E aí, Apocalipse 21, verso 2 diz assim: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E tem os nomes dos apóstolos também, é bem interessante. Agora, olha o que o inimigo de Deus faz. Ele é solto da cadeia de circunstância, ele tem os ímpios que ressuscitaram e agora eles marcham então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, diz a Bíblia, porém agora fogo do céu e consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Então a morte, diz a Bíblia, e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deixa eu explicar para vocês. O inimigo de Deus, ele vem para tentar conquistar a cidade santa. Quando ele chega para conquistar, desce fogo do céu e consome todos. Consome todos. E esse é chamado na Bíblia o lago de fogo. É aqui que entra a questão do fogo, e eu daqui a pouco já vou falar sobre o fogo eterno. Como que é essa ideia do fogo eterno que a Bíblia fala, tá bem? A terra vai ser purificada pelo fogo. A terra já foi purificada pela água no dilúvio, mas Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com água, mas a terra seria purificada com fogo. Judas verso 7 menciona até Sodoma e Gomorra e as cidades da vizinhança, que havendo se entregado à prostituição, à imoralidade, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Fogo eterno aparece mais uma vez aqui falando, né? Quem não vai entrar na cidade santa? Quem não vai entrar na Nova Jerusalém? Quem não vai morar com Deus para sempre? A Bíblia vai falar, ó, Apocalipse 21:8 fala assim, ó, quanto porém aos covardes. Deixa eu falar uma coisa sobre covarde. Não é covarde de ter medo ou tímido.
ou tímida. O que que é um covarde nesse contexto do texto bíblico? É alguém que sabe que deve escolher a Deus, mas não escolhe a Deus. É alguém que sabe que deve seguir a Deus, mas não demora demais, deixa para muito depois seguir a Deus. Esse e essa que a Bíblia chama de covarde. Covarde é alguém que sabe o que deve fazer, na questão da decisão ao lado de Deus, mas não toma uma decisão ao lado de Deus. Incrédulos, a Bíblia fala também, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aí Deus vem com muitas promessas, né? Aquele que está sentado no trono, porque a terra vai ser renovada, restaurada. Deus fala assim: Eis que faço novas todas as coisas, tudo vai se fazer novo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu gosto do mar, eu acho que você gosta também do mar. Essa ideia do mar já não existe é assim, ó. João está na ilha de Patmos, uma ilha no mar Egeu, e ele está ilhado. Ele está distante daqueles que ele ama, daqueles que são queridos para ele. Então, ele está falando assim: o mar já não existe. O que que não existe mais? Separação, distância das pessoas que são queridas para nós e confiaram em Jesus. O mar já não existe. João, que escreveu o Apocalipse, ele fala assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse texto é lindo da Bíblia. É aqui que Deus fala assim, ó, e lhes enxugará de seus olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, porque a morte foi lançada no lago de fogo. É tão dolorosa a morte, é tão triste ver e ter que sepultar gente que a gente ama. É tão triste, é tão doloroso. Mas a Bíblia diz que vai ter um dia que a morte vai morrer. Não vai ter mais luto, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, porque a Bíblia fala assim: as primeiras coisas passaram. Há um texto do livro de Naum que fala assim: nunca mais a angústia se levantará uma segunda vez. Nunca mais se levantará a angústia. Quem vai entrar na cidade? Felizes, bem-aventurados é feliz aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que é lavar as vestes no sangue do Cordeiro? É reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida. É descer as águas do batismo e começar a vida de novo com Jesus, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, que é o caso que vai acontecer conosco aqui. Então veja, no final do milênio, o que que acontece? Nova Jerusalém desce do céu, está aí os textos bíblicos, a ressurreição dos ímpios, os ímpios ressuscitam, Satanás é solto da sua cadeia, da sua prisão de circunstâncias, porque ele não tinha a quem tentar, agora os ímpios ressuscitam. Acontece o juízo final, desce fogo do céu e consome tudo. Há um texto de um livro chamado Grande Conflito. Lá no finalzinho do livro, diz assim: pecado e pecadores já não mais existem. E todo o céu, todo o universo proclama que Deus é amor. Acontece a destruição de Satanás e os ímpios, e a terra vai ser restaurada. Sabe qual que é a promessa de Deus para nós, amigos? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Agora eu tenho uma pergunta para você. Onde você estará no milênio? Lembra, o milênio é no céu. Onde você estará no milênio? Na terra desolada ou você vai estar no céu? O que que você responderia aí no nosso chat? Agora você deve estar perguntando assim, tá, pastor, eu entendi tudo. O que que é o fogo eterno? Eu vou explicar de forma bem simples e bem rápida para você e você vai entender e nunca mais vai esquecer, tá bom? O que que é o fogo eterno? Você já pegou uma caixa de fósforo alguma vez?
e já tirou o fósforo da caixa e riscou o fósforo? Eu já fiz isso, né? E você acende o palito de fósforo. Até quando o palito de fósforo vai queimar? Enquanto houver combustível, enquanto houver matéria. É assim também no fogo eterno. É eterno nas suas consequências. Então, o fogo eterno é eterno enquanto tiver matéria. É fato. É fato que Deus é justo e Deus vai realizar a justiça. E o fogo é eterno nas suas consequências. Entenderam? Então, você acende um palito de fósforo e ele pega fogo. Até quando? Até quando tiver matéria. Ou tem a pólvora ali, ou tem o pedacinho de madeira, né? Reciclado e tudo mais. Mas até ali. Enquanto houver matéria, vai haver fogo, mas vai ser eterno nas suas consequências. Algumas pessoas falam assim: nossa, se é fogo eterno, então se um parente meu, um filho, uma filha, alguém da minha família, minha mãe, não quis saber de Deus e ela está do lado de fora da cidade e daí ela vai queimar para sempre? Não. O fogo é eterno nas suas consequências, em neutralizar o pecado. Que bom que nós, em breve, vamos ver Jesus voltar. Que bom que em breve nós vamos ver os nossos queridos que dormem na sepultura, porque não está longe de Jesus voltar, está muito perto. Por isso, amigos, coloque a tua vida nas mãos de Deus. Faça a decisão que precisa ser tomada. Tome a decisão que precisa ser tomada. E se entregue totalmente a Jesus. Está muito perto. Estava vendo uma matéria agora, antes de começar a aula, falando sobre as proibições que a China decretou sobre a pregação do evangelho, inclusive online, para chegar lá. E tá tudo bem encaminhado para a volta de Cristo. Que a gente se prepare e que ele venha logo nos buscar para a gente ter o reencontro e para viver feliz para sempre, porque a gente só está de passagem aqui. Quero orar com você nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Deixa eu orar com você. Se você puder fechar os olhos, oremos a Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pelas promessas e obrigado porque a tua palavra é esclarecedora. Que o Senhor, Senhor, nos motive a te buscar, te colocar como primeiro único e único na nossa vida. Senhor, que as nossas decisões sempre sejam ao lado do Senhor. Obrigado pelas promessas da tua palavra, obrigado pela esperança que a tua palavra traz para cada um de nós. Nos dá uma boa noite, um bom descanso e a proteção dos teus anjos e o teu cuidado. Abençoa cada amigo, amiga aqui, no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, Deus te abençoe. Até semana que vem. A gente vai mandar aí o PDF para você ter e recapitular. Tudo de bom. Qualquer coisa, a gente está a um WhatsApp de distância de você. Até breve.